Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Ô, Facincani, estamos no mês de abril. O Ilharão, jogador do Palmeiras. O Ilharão tá bem no Palmeiras, Pipo? O Ilharão? No Palmeiras. No Palmeiras? É. O Ilharão, eu sempre falo, tem grande saída de bola, é um dos melhores volantes do mundo. Óbvio que não. Ô, Pipo, o Ilharão em abril no Flamengo. O Ilharão tá bem? Não pode jogar. O Ilharão? É. Não pode jogar no Flamengo. Coloca um cone. A viradinha de pescoço. Mas no Palmeiras joga. No Palmeiras, o Ilharão, o Bruno Henrique, cada jogador bom, né? E no Flamengo? O Flamengo não tem ninguém. O Flamengo é o seguinte... Mas é o líder do campeonato. Mas não tem desempenho. O óculos tá quase igual, cara. Daqui a pouco você vai arrumar o óculos igual. A barba ô, Sormani, Maracanã lotado de novo. Hoje Maracanã lotado de novo. Um grande jogo hoje, Flamengo Internacional. É o jogo da rodada. É o jogo da rodada. Do o Everton brasileiro, Ribeiro. É. Inclusive da quarta-feira. Hoje são 4 hoje, né? Botafogo e Bahia. Hoje tem um reencontro do Ceará, Rogério Ceni com o outro do Fortaleza. Isso. Não, Ceará e Cruzeiro. O Everton Ribeiro São Paulo e Goiás. Ceará. E São Paulo e Goiás, né? Isso. Nossa, O Everton Ribeiro volta, o Vitinho naturalmente deve sair do time. O Flamengo tá completo. Tá completo. Não tem nada, nenhum senão, nenhuma vírgula. Claro, não precisa poupar machucado, não precisa poupar ninguém. O Jorge Jesus não fica com essa frescura. Ai, quarta-feira é contra o Grêmio, eu vou jogar. Eu vou poupar meus jogadores. Ele não faz isso. O Flamengo está contagiando o Não faz Samuel. isso. não tô fazendo nada. O Barcelona não faz isso, o Real Madrid não faz isso, Troca 3, 4. a Juventus não faz isso. Agora aqui no Brasil, vai o time reserva, porque nós vamos jogar quarta-feira. Mas é só Os jogadores não podem se cansar. Mas é só na outra semana, professor. Mas é perigoso, isso é perigoso. Mas fez exame de alguns Não. Você tá cheio de exame lá mostrando que eles não podem jogar. Qual Fez exame? lactose? Não sei. Lactato, Documento. Essa frescura o Jorge Jesus não tem. Ele bota os caras pra Se o jogar. Vodário fosse treinador. Jorge Jesus. Joga, bota. Jorge Jesus, vai pro pau, vai jogar. Se o Vodário te visse fazendo isso agora, o que ia acontecer? Apanhava na cara com essa cara. Então, agora, o Internacional também vai jogar com... Não, o D'Alessandro tá fora, não joga. Tá vetado. O Rodrigo Moleiro, como é que chama? Dourado. Dourado também tá fora já há algum tempo. A ausência mesmo do Internacional é o D'Alessandro. É o único meia que abastece o ataque. O Pascoal tem razão, ele cantou a bola isso aí segunda-feira. É a oportunidade do Internacional continuar vivo no campeonato. Sim. Senão, Se ele perder, vivo no ano, esquece. né? Porque acabou o ano. Sim. Se ele perder, esquece. É briga por Libertadores. Paulo Sormani, eu vou te falar, juro que eu não acredito, mesmo se ganhar, eu não acredito que o Nacional vai... Se mantém, né? Não, Porque o Internacional vai... bastante. O Inter vai brigar lá no topo, lá em cima, na tabela, vai. Diz que o Inter será o campeão brasileiro, Não, tô dizendo que ele vai ser o campeão brasileiro. Tô dizendo que se ele ganhar do Flamengo e ganhar do Palmeiras, o Pascoal bem lembrou, na briga. ele tá na briga, ele se mantém lá brigando. 42 pontos. Um tropeço de um, tropeço de outro, ele encosta. Ganha do Flamengo, Aí pressionado é complicado. Mas o grande problema do Inter, Sormani, é a postura que ele tem fora de casa. Basta ver o Guerreiro, salvo engano, ele tem 2 gols marcados aí pelo Inter jogando fora de casa. A maior parte dos gols aí do Guerreiro 3 foram... Então isso que eu falo. Não. O Guerreiro ele tem bastante gols, gente. No Beira-Rio ele marcou bastante. O problema é que a bola não chega nele. O Inter, quando joga fora de casa, é realmente retranqueiro. Hoje, a possibilidade... O grande problema do Inter, Sormani, é a postura que ele tem fora de casa. Basta ver o Guerreiro, salvo engano, ele tem 2 gols marcados aí pelo Inter jogando fora de casa. A maior parte dos gols aí do Guerreiro 3 foram... Então isso que eu falo. Não. O Guerreiro ele tem bastante gols, gente. No Beira-Rio ele marcou bastante. O problema é que a bola não chega nele. O Inter, quando joga fora de casa, é um time extremamente retranqueiro. Hoje, a possibilidade aí de entrar no lugar do D'Alessandro é do Nonato, né? Deve ser o jogador aí mais... Mas à frente nessa Agora, o Nico Lopes... Não. A oportunidade Nico seria Lopes pode ele. estar indo pro México. Não pode, porque ele tá machucado também. Agora?
Não, depois do término do Campeonato Brasileiro. Mas o Nico Lopes deu uma entrevista falando... Olha o que o Nico Lopes falou, foi sincero. Olha lá, o Flavinho, a respeito do time do Flamengo. Vamos ver o Nico Lopes. Vai ser um jogo difícil, né? Eles são o melhor time hoje no Brasil, né? Estão jogando bem. Mas a gente está trabalhando para ir a fazer um jogo perfeito para tentar conseguir a vitória, né? A gente tem um bom elenco e sabe que se faz uma partida boa pode ganhar lá. Que o Nico Lopes falando que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Ô, Pascoal, mas como é que ele encerrou? Como é que ele encerrou? Se fizermos uma boa partida lá, podemos ganhar. Mas é isso que nós estamos falando do Corinthians. Não, mas é óbvio. Se não jogar bem, é difícil ganhar. Quando você precisa fazer o resultado, sim. O outro, não. É o caso do Corinthians hoje. Então. Mas fazer o resultado é jogar bem. Ô, Pascoal, a partir do momento que os próprios jogadores dos outros times já começam a falar, melhor time do Brasil. Isso aí mexe no subconsciente do cara. Fala, caramba, jogar lá, os caras é o melhor. Sabe o que acontece? O Flamengo tem 2 jogadores que mudaram qualquer tipo, são refratários a essas coisas. Os 2 laterais do Flamengo, o Rafinha, inclusive, é o cara que mais chama a atenção do time para essa coisa. Você pode perguntar para todos os jogadores do Flamengo. O lateral dele chegaram e falaram assim, escuta, baixou a bola, hein? Não ganhou nada. Não entra nessa onda. O Rafinha é o cara que está fazendo esse trabalho e o Felipe também, o lateral esquerdo, muito bem nesse aspecto. Diminuindo a pressão. Se os outros times, se os jogadores... Os caras dos outros times podem até entender, mas no Flamengo isso não cai. São 2 da tarde, Pascoal. Você tá deu outra. Não, você fez a pergunta e respondeu o que você queria falar. Você tá no programa. No Internacional, o Internacional vai ter que jogar muito para superar o time do Flamengo. Os caras já entram derrotados? Hã? Os caras já entram derrotados? Não entendo dessa forma. Contra o Flamengo? Não entendo dessa forma. Porque se o outro time, os caras entendem que é bom, eles têm que jogar muita bola para poder Pascoal, o Inter ainda tá de luto, Pascoal. A partida que o Inter fez no final de semana contra a Chapecoense foi muito abaixo. Uma hora tem que sair. Eu acho que o luto acabou. Você acha mesmo? Não acho, mano. Jogo aí. Agora é vida nova. Foi uma vitória, tudo bem. Marcou o gol lá, o Lindoso no final da partida, sim. Mas a torcida estava extremamente insatisfeita com o rendimento do Inter. Mas imagina se ganha hoje. Hoje é o jogo para ganhar, o jogo para dar o salto. Fazer as pazes com a torcida, se manter no campeonato. Eu acho que esse luto não existe. Que tá fácil para fazer hoje, então, as pazes com a torcida, hein? Eu acho ganhar do Flamengo no Maracanã. Eu acho muito difícil. Mas o Internacional tem time para isso, gente. Eu acho que o Internacional tem um bom time, um bom treinador. Eu acho que se o Internacional ganhar esse jogo do Flamengo hoje à noite, não é surpresa. A tendência aponta... É surpresa, sim. Eu não acho. Eu não acho. Hoje o Internacional ganhar... O Flamengo de 9 partidas que fez em casa venceu as 9, gente. Sim. E o Internacional das últimas 9 fora de casa venceu quantas? Vou pegar aqui. Mano, diga. Dessas 9 partidas que o Flamengo fez em casa e ganhou... É verdade. Ele ganhou tinha Palmeiras. Ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro, num momento que o Cruzeiro estava bem ainda no campeonato. Ele tinha tomado aquela porrada do Emelec, mas era a melhor campanha da Libertadores até então. O Flamengo dentro de casa, ele pegou o resultado mais expressivo. Eu acho que são 2 times de camisa grande. São 2 times de camisa pesada. Eu acho que, lógico, a tendência aponta a uma vitória do Flamengo. Ainda mais com o ataque que o Flamengo tem. Mas vai passar em branco esse ataque? É difícil. É muito difícil. Quanto tempo faz que o Flamengo não passa em branco? Jogo contra o Bahia. Quanto tempo faz isso? Quem jogou naquele dia? 7 partidas já. Quem jogou naquele dia? 8. Tava todo mundo lá? Então, é difícil. Agora, eu não acho que se o Internacional ganhar, um time que tem Guerreiro, um time que tem o próprio Nico Lopes, o time que tem uma zaga muito forte. O Nonato é bom jogador. O Edenilson. Costa é bom zagueiro. O Lindoso vem fazendo um bom campeonato. O goleiro é bom. Eu acho surpresa. Eu acho surpresa, sim. Eu acho surpresa. Eu acho. O Inter nem entrar em campo. Não falei isso. Gastou a passagem. Eu não falei isso. O Inter pode ganhar. Lógico que pode ganhar. Agora, se ganhar, pra mim é surpresa, pelo momento. Pra mim é surpresa. Se o Corinthians for no Maracanã hoje ganhar do Flamengo, pra mim é uma surpresa. Ô, Beija, dos últimos 6 jogos, fora de casa, o Inter ele perdeu 4 e ganhou 2. O que o Internacional tá jogando? Quantos pontos? O que o Internacional tá jogando? Não, o Inter ganhou do Atlético Mineiro e do Fortaleza. E tem pontuação? Então o quê? Tá jogando melhor do que o Corinthians. Chegou nas quartas de final Chegou nas quartas de final, não quer dizer nada. Não. Chegou na final da Copa do Brasil. Isso não dá pra comparar o Corinthians e o Flamengo. Tomou um vareio de bola do Atlético Paranaense, tomou um vareio. Quartas da Libertadores. Quartas de final da Libertadores. Quartas da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro? Final da Copa do Brasil. Tá explicando pra você. Não, brasileiro, que os dois estão disputando, que é igual. O que o Inter tá melhor que o Corinthians? Esse é o seu problema. Você olha só pra números. A gente tá olhando pra desempenho. O desempenho do Internacional no ano
é muito melhor que o do Corinthians. Sim. O Inter não ganhou do Corinthians no Beira-Rio. Esse brasileiro. Veja, eu não estou confrontando o time foi 0 a 0. Você estou falando do desempenho do time na temporada. O Inter tem um desempenho melhor que o do Corinthians na temporada. O Inter tem um desempenho melhor que o Grêmio na temporada? O Inter tem um desempenho melhor que o Grêmio? Não. E o Inter está muito melhor que o Grêmio no Brasileirão. É verdade, porque o Grêmio... Porque o Grêmio fez aquilo que agora há pouco eu acabei de falar. Ficou poupando o jogador. O time do Inter é um bom time. Bom time. Bom. Não acredito que será campeão brasileiro. E se ganhar do Flamengo... acho que é difícil ser se campeão. ganhar do Flamengo hoje, pode ganhar, lógico, pode ganhar. Pode ganhar, óbvio que pode ganhar. Mas pra mim será uma surpresa. Pra mim será. Por exemplo, se o Grêmio ganha do Flamengo no Maracanã hoje, pra mim não é uma surpresa. Não é. Eu acho que o Inter é o time organizado. Se o Grêmio é um time... O Inter hoje é. O Inter fora de casa, ele fez 9 partidas, Benji. Ele ganhou 7 pontos. Ele ganhou 7 pontos, ou seja, de 27 disputados, ele ganhou 7. As últimas rodadas? Os últimos 3 jogos, se você levar em consideração, Sormani, o Inter tem 2 vitórias fora de casa. Mas o restante foi uma porcaria. Mas quais são as vitórias? A Chapecoense está mal pra caramba no campeonato? Os jogos que o Inter venceu fora de casa. Atlético Mineiro e Fortaleza. Que tá mal pacas. Não, mas ele venceu. Nos últimos 3, ele venceu 2 fora de casa. Mas a campanha do Inter como visitante é a 13ª no Campeonato Brasileiro. Não é boa. Não é boa. De 27 pontos disputados, ele venceu 7. Por isso é que ele tem que fazer diferente se quiser brigar pela liderança do campeonato. Todas essas explicações vão para um ramo só. Tem que jogar muito mais do que está jogando fora de casa para continuar na briga. Por quê? Depois em casa vai receber o Palmeiras. O Internacional pode ser o fiel da balança ou ele mesmo entrar numa briga pela liderança do campeonato. Depende dele. Depende da vitória dele. É difícil ganhar do Flamengo? Se é difícil. O Flamengo joga melhor que o Internacional? Nossa, se joga melhor. Mas isso inviabiliza a vitória do Internacional? Não. Inclusive, se ele quiser realmente alguma coisa no campeonato, Sormani, essa partida e a próxima, porque a próxima é contra o Palmeiras também. Falou segunda-feira. Contra o Palmeiras também. Mas se você perguntar pra mim, quem é o favorito? O favorito é o Flamengo, gente. O Flamengo é o favorito. Mas o Internacional pode ganhar? O Internacional é uma camisa pesada, gente. Tricampeão brasileiro. Campeão do mundo. Campeão da Libertadores. Ele tem 2 Libertadores, né? 2 Libertadores. O Flamengo só tem uma. Mas não é isso que conta agora. O que conta agora é desempenho. É o que o Flamengo está jogando. É o melhor time do Brasil. Neste momento. Nos últimos tempos, o melhor é o Grêmio. Mas o Flamengo hoje joga mais do que o Grêmio. E nós vamos testar isso aí daqui a pouquinho. Semana que vem vai ter o primeiro jogo em Porto Alegre. Quarta-feira que vem. Daqui, exato, 7 dias. Exatamente. Então, Eu acho que a gente tem que respeitar mais a camisa do Internacional. Ele cutucou, ele tá cutucando ali e não consegue. Olha, vamos. Que eu tô cutucando? Tá mostrando lá, trouxa. Ele tá querendo mostrar que eu estou desrespeitando o Inter. Eu acho que tem que ser respeitado a camisa desrespeitando o Inter. Eu só acho que o favorito. Eu só acho que o favorito hoje é o Flamengo. E se o Inter ganhar hoje, mesmo assim, pra mim será uma surpresa. O Inter é um time. Por exemplo, se o Atlético Mineiro. O Nova Iguaçu ganhar do Flamengo. Se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo. Se o Atlético. O CSA ganhar do Palmeiras. Se o Atlético Flamengo. Isso é surpresa. O Internacional não. Desculpa, esse negócio de camisa, isso aí é coisa, papo pra vocês que já tá virando até coisa do passado. Você acha que não pesa esse negócio? Time importante como Internacional, jogando contra o Flamengo? Deixa ele se enfocar. Se fosse assim, quem tem mais tradição? Ele entrou na areia, não joga corda, não. Então tá bom, deixa eu perguntar pros poetas aqui. Na teoria, quem tem mais camisa, o Inter ou o Atlético Paranaense? O Internacional? Não. O Atlético Paranaense deu um show, acabou, ganhou lá e ganhou cá. Sim, pela eficiência, pela produtividade. Dele. Então não tem esse papo de camisa. Você vai voltar ao que nós estamos dizendo. Esse papo de camisa, já era, amigo. Já era. Já era. Então não quem tem mais camisa? A seleção brasileira ou a Bélgica? Ô, Benji, quando jogar... Peraí, quem tem mais camisa? Brasil ou Bélgica? Seleção brasileira. Quem classificou? A Bélgica. Agora, incompetência do Brasil. Exatamente, precisa jogar. Só ter camisa, não adianta nada. Então, isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando? O Internacional está tendo um desempenho desse ano muito bom. Chegou na final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, está brigando pelo título no Campeonato Brasileiro. E é isso que eu tô falando. Desculpa. E tem uma camisa forte. Eu discordo. Não tô vendo desempenho nenhum. Tô vendo desempenho nenhum. Chegou na final da Copa do Brasil, porque o presidente do Internacional foi lá e comprou a vaga.
Ele foi lá e comprou. Falei, escuta, quanto custa pra chegar na vaga? Perdeu um título em casa. Chegou no final, velho. Veja. Eu não falei que não é normal, Veja. mas esse papo que você chegou... O Corinthians também perdeu caso passado. Mas eu não tô falando que o Corinthians tá tendo desempenho maravilhoso. Eu não falei nada do Corinthians. Por que Veja, o Corinthians? o Atlético Paranaense tá jogando bola. Eu tô falando o seguinte. O Inter esse ano tem um desempenho espetacular. Não tem. Ah, eu discordo. Não tem. Eu discordo. Não tem. Perdeu a Copa do Brasil em casa. Mas o Atlético tá eliminado nas quartas de final. Foi campeão gaúcho? Não, foi o Grêmio. Foi o Grêmio, não foi campeão gaúcho? Mas tudo bem, foi. Tudo bem, não, perdeu. Foi. E no brasileiro, Você acha pouco? O que o Internacional tá fazendo? Chegou na final do Gaúcho, tudo bem. Investiu pra caramba. O Gaúcho é obrigação chegar na final. Chegou na final da Copa do Brasil. Mas chegou na final. Perdeu em casa. Chegou na final. Bom, o Atlético chegou nas quartas de final da Libertadores. Tá vivo no Campeonato Brasileiro. Vocês estão brincando agora? Que é isso? Agora tanto é bom o nós vamos desempenho aplaudir dele. O quartas. Rodrigo Caetano teve o contrato dele Isso renovado. não quer dizer nada. Claro, ele O montou o Alexandre time. também não ganhou lá no Ele montou o Palmeiras. time. Tá renovado Teve ano que não dele? ganhou, já foi renovado faz tempo. O contrato Deixa eu falar um negócio pra você. de um é uma Deixa eu coisa, falar um de outro é outra. negócio pra você. Vocês estão de Se for brincadeira. por essa ótica, então tem que analisar também o comportamento da torcida. Perderam a final da Copa do Brasil, quebraram o Beira-Rio. Na última partida estava empatando contra a Chapecoense no primeiro tempo, o time saiu vaiado de campo. Então precisa analisar todos os fatores. O Inter esse ano... que eu tô falando. Sim, não adianta nada também só ter um desempenho e na hora de ganhar o título, levantar o troféu, também não levantar. Lógico. Precisa ganhar. E vem cá, agora nós vamos aplaudir time grande que chegou em quartas de final de o Libertadores. Internacional jogando. Isso é um brincadão. Aplaudir quartas de final. Peraí. Olha, chegamos em você vê quartas o de final. Internacional jogando, um time que tem um desempenho bem positivo nesse ano de 2019, na minha opinião. Em casa, fora na minha opinião. Esse time pode surpreender o Flamengo. Mas, ô Sormani, sabe por que eu acho? Pode ganhar do Eu respeito o seu ponto de vista, mas Você eu discordo. aposta? Peraí, Você acha que o Inter pode ser campeão brasileiro? Não, acho que não. Pera lá, Sormani, então vamos analisar. Vamos lá. O Inter, ele fez as boas partidas. Peraí, deixa eu só falar com relação ao Inter. O negócio é o seguinte. Com relação ao Inter. Vamos lá, pera lá. O Inter, nos jogos decisivos que ele fez, Sormani, eu achei que ele deixou muito a desejar. O único que ele fez decisivo que ele foi bem foi contra o Palmeiras. Porque, contra o Flamengo, ele deu uma baita pipocada em casa, por mais que ele tivesse um placar muito adverso, porque ele tirou uma diferença de 2-0, foi realmente muito pífio o desempenho do Inter contra o Flamengo. Foi pífio o desempenho do Inter na final da Copa do Brasil contra o Atlético. Não é tirando o mérito do Atlético, não, mas um time que estava jogando em casa, ele deveria ter se imposto muito mais do que o Inter tentou se impor. Então foi pífio o rendimento do Inter também na final da Copa do Brasil, no jogo do Beira-Rio. E agora o Inter ele vai ter que correr atrás de uma situação que é muito complicada. Ainda mais pelos elencos que tem Flamengo e Palmeiras. Eu repito, eu falei ontem no Bom Dia e eu repito aqui no rádio. Você que não torce para Flamengo ou Palmeiras, não adianta se iludir com um título brasileiro. Escuta, você não será campeão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Corinthians, São Paulo, 2017, Inter, Grêmio, o Grêmio ganhou a Libertadores. Ganhou. Ninguém falava do Grêmio. O Cruzeiro também O Grêmio apareceu quando no ano 2017 o Palmeiras era a sensação. E tinha outro time também. O Corinthians era a sensação. Palmeiras pelo investimento. O Grêmio ninguém falava. Verdade. É igual o Internacional hoje. Um monte de veterano. Time, Léo Moura. Cortez. Quem mais? Cortez. Jael. Cícero. Mas o Corinthians, ele tornou-se sensação, Sormani. Ele não era. Dá pro Inter ser campeão da Libertadores esse ano ainda? Mas aí é que E ganhou o brasileiro. Ele chegou e mostrou desempenho. O Internacional está mostrando desempenho. Não acho que vai ser campeão brasileiro. E da Libertadores mas volto dá a igual dizer, Grêmio, não dá, foi 2017? eliminado. Ah, tá. Não acho, todavia, que se ele ganhar do Flamengo hoje é uma surpresa. O Internacional tem desempenho, tem camisa. O Lucas Santos fala aqui, avisa o Sormani. O Grêmio ganhou do Godoy Cruz, o Lucas Santos, Lanús, né? O Grêmio deu uma Lucas baita sorte com a Libertadores também. O Lucas Santos falou, avisa o Sormani que no final do ano vai rolar uma festa no Beira-Rio para comemorar os vice-campeonatos do Internacional, pois agora se comemora chegada em finais e não mais títulos. Concordo. Desempenho, gente. Vocês Concordo. o Internacional, o Internacional fez um ano ok até agora. O Flá sempre é CRL, fala, Sormani, você disse que o Internacional pode surpreender o Flamengo. Por gentileza, você pode me explicar como seria isso? Isso eu não sei explicar. Como é que eu vou explicar um negócio desse? Eu não sei o que passa na cabeça toda aí. O Felipe, eu não sei como é que o Jorge Jesus tá Felipe montando o Paca, Flamengo. para o Sormani, o Inter tá voando na temporada. Ele falava que o time do Inter era melhor que o do Flamengo. O Internacional, em determinado momento da temporada, ele era melhor que o Flamengo. O Flamengo se reforça, muda, que jeito? Trocando técnico, contratando esses dois meninos lateral, descobrindo o Pablo Mari, pegando o Gerson. Naquele momento, o Internacional vivia um momento melhor que o Flamengo. O Rodrigo
Ele fala que o Flamengo ganhou o quê na temporada? Ganhar Carioca é fácil. Contra times mortos, segundo ele, como Vasco, Flu e Botafogo. Mais respeito com o Inter. O Flamengo não jogou nenhuma final ainda. Isso aí, lava a boca. Agora o Inter, o Campeonato Carioca, você falou que é tudo morto, mas o Flamengo ganhou. O Campeonato Gaúcho também não é nenhuma Champions League. O Inter ganhou? Ganhou o Grêmio. Ah, tá. Gente, pelo amor de Deus, o Internacional tem um adversário no Grêmio que o Flamengo não tem ninguém aqui, pô. O Flamengo joga sozinho no Rio. Fluminense não é adversário pra ele, Botafogo não é adversário e nem o Vasco. E muito menos os times pequenos. Sim. O Internacional tem um adversário. O Murilo Ramos Leite fala assim, eu quero entender do Sormani, onde ele vê esse desempenho do Internacional? Ótimo time, mas joga como pequeno fora de casa, sempre com as calças na mão. Time fora de casa precisa ter melhorar, precisa ter uma postura melhor. Mas o que que o Inter fez contra o Atlético, que ele venceu por 3-1, inclusive era o time B do Inter, praticamente. Era o time B. Não, eu só não consigo entender do Sormani. Eu não consigo enxergar esse desempenho todo do Inter na temporada, só isso. Não, dentro de casa é um aproveitamento bacana. Não, fora de casa é complicado. Não, o Sormani tá aplaudindo uma quartas de final de Libertadores. Time que tem Guerreiro, que tem Nico Lopes, que tem D'Alessandro, que tem Rodrigo Dourado, que tem... Ele perdeu pro Flamengo. Ele foi eliminado pelo Flamengo. Não é que ele foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, como o Santos e o Palmeiras foram foi eliminado, em 2000 e não sei quando. Não sei quando. Gente, perdeu pro Flamengo, que é o mesmo adversário de hoje. E eu volto a dizer, o Flamengo é favorito. A tendência é que o Flamengo vença o jogo. Eu só acho que a gente não pode aqui tratar o Internacional com desdém. Pois eu também acho. É a mesma coisa. Eu não tratei com desdém. Eu não tratei com desdém. Eu tô só falando que se o Inter ganhar hoje, para mim é uma surpresa. O Inter tem E não é o Inter, acabei de falar. Se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo no Maracanã hoje, é uma surpresa. Se o Corinthians ganhar do Flamengo hoje no Maracanã, para mim, é uma surpresa. O Palmeiras perdeu 3-0, né? Então, se o Inter ganhar pra mim hoje, é surpresa. Fala, Pedro. Agora aplaudir quartas de final de Libertadores. Deixa ele falar. A partir do momento que você fala que um time é bom, e se ele é bom e ele vence outro que tá num momento melhor, não é uma grande surpresa. Pra mim é. Ele é bom. Um time ruim quando vence um bom é uma surpresa. O Fluminense venceu o Flamengo hoje, a surpresa é ao extremo. O Vasco hoje venceu o Flamengo, é surpresa. O Cruzeiro hoje venceu o Flamengo, é surpresa. O Inter venceu o Flamengo, não é surpresa, é um bom time. Um bom time pode vencer um outro bom time também. Então não é surpresa. Há um favoritismo, mas não quer dizer que seja uma surpresa. Acho que aí são. Vocês criticavam o Atlético Paranaense porque fora de casa o desempenho era ruim. O Atlético Paranaense é um bom time. Então, mas era criticado porque o desempenho dele fora de casa era ruim. E o desempenho do Inter é bom? Ué, do mesmo jeito que o Internacional, que o Atlético ganhou do Inter, sabe qual ganhou? O Internacional pode vir aqui e ganhar. O Inter fora de casa. Só que o Atlético ganhou o título. O Inter fora de título. O Inter fora de Gol e daí? O Inter só perdeu 3 jogos fora de casa em torneio grande. O Inter perdeu, o Atlético Paranaense foi campeão. O Inter fora só perdeu 3 jogos. Se é possível vencer. Peraí, a Libertadores... Não, possível vencer é. Eu não falei que não é. Só que pra mim é possível, vai ser surpresa. Quantos jogos o Inter perdeu na Libertadores fora de casa? 1. E foi eliminado? Perdeu o Flamengo. Então, o que você quer que eu faça? E no Brasileiro, perdeu 6. Foi eliminado, Mas peraí, e no Brasileiro? O Brasileiro perdeu 6. Tudo bem, mas só que na Libertadores... Tudo bem, não. O Inter fora de casa ele perdeu 6 jogos. No Campeonato Brasileiro de 9. Fez só um jogo ruim fora de casa. Peraí, você ouviu o que ele falou? O Inter fora de casa, dos 9 jogos que ele fez, ele perdeu 6 fora de casa, Facincani. Ele só empatou 1 e ganhou 2. É um aproveitamento no Brasileiro, só que eu tô analisando os outros. Sim, mas não, você falou Brasileiro. O Inter focou... Pera um pouquinho. O Inter focou a Libertadores. Veja, por gentileza, os 3 últimos. Veja, por gentileza, os times do Internacional que jogaram essas partidas que ele foi derrotado. Mas não é você que fala, põe time reserva, você acabou de zoar. Time reserva do Inter, você acabou de zoar. Não é pra colocar. Acabou de zoar. Não pode colocar. Eu falei exatamente o time reserva ganhou do São Paulo. Exatamente o contrário. Do Atlético. Que se essa frescura, se essa viadagem de jogar com o time reserva fora de casa, o Internacional fez isso várias vezes. E ganhou do Atlético, com o time reserva. Eu sei, mas perdeu muitos jogos com o time reserva. Mas ganhou do Atlético também. Não sei, mas se jogar com o time titular... Ele perdeu a Copa do Brasil, ele perdeu na primeira rodada para Chapecoense fora de casa com o time reserva. Tá lá a derrota. Mas é que tá, o argumento de vocês falaram o rendimento do Inter. Agora quando começa a perder no argumento, vocês começam a falar, mas era o time reserva. Mas é rendimento. Ou vocês têm rendimento fora de casa, ou vocês têm que desmembrar o que vocês querem. Você colocou as derrotas do Internacional fora de casa. E eu tô pedindo para você ver e constatar que jogou com o time reserva. Tá? Isso é uma coisa. Ponto. O desempenho do Internacional para mim no ano
Se eu fosse torcedor do Inter, eu não estaria insatisfeito. Nossa, eu estaria... Eu não estaria. Eu estaria pé de raiva. Eu não estaria. Olha, eu, se fosse torcedor, eu estaria pé. Meu time não ganhou o Campeonato Estadual, perdeu pro meu maior rival. Meu time foi eliminado da Libertadores numa quartas, que eles acham Mas perdeu pro Flamengo. Não interessa, perdeu. Mas não interessa, mas perdeu por um time bom. E eu também estaria pé de raiva de ter perdido a final da Copa do Brasil em casa. E a Copa do Brasil. E também estaria mais pé de raiva de saber que não dá. Não vai ser campeão do brasileiro. Fez um jogo ruim na Copa do Brasil. Hoje em dia, o futebol é isso. Né? Título é bobagem, é legal, é posse de bola, é esse desempenho que não existe. Então, você, se fosse torcedor do Inter, estaria feliz? Não. Eu também não. Eu acho que o torcedor internacional não fica feliz sabendo que o time... Você estaria feliz? Eu não estaria. Então pronto. Só para dizer o seguinte, mas eu acho que o Inter tem capacidade de ganhar o Flamengo no Maracanã. Eu falei que não tem capacidade. Mas eu não falei isso. É só isso. Agora, só falei que hoje, se ganhar, é uma surpresa. O time do Internacional não é esta porcaria. Muito pelo contrário. Mas ninguém falou que o time é uma porcaria. Muito pelo contrário. Eu acho que o time do Internacional tem condições de ganhar do Flamengo. O do Inter hoje, Pascoal, tá muito frustrado também pelo fato de o Grêmio tá à frente dele, por exemplo. A rivalidade move isso. De ganhar a Libertadores. Então, isso deixa os torcedores do Inter insatisfeitos. Agora, se olhar pro Internacional... Mas você acha que é só isso, Flavinho? Veja as eliminações do Inter. Não, mas assim, não é demérito perder pro Flamengo uma classificação, assim como o Atlético Paranaense, mas é a forma como o Inter perdeu essas partidas. O Flamengo engoliu. Exato. Mas é em Porto Alegre. Mas é o Flamengo. Exato, Sormani, mas em casa. Time do Brasil. Mas, Sormani, o Atlético Paranaense engoliu o Inter também. Escuta, a forma como o Inter perdeu as classificações. O Santos, em 1965, se não estou enganado, no torneio Rio-São Paulo, veio no Maracanã, ganhou do Flamengo de 7-1. O Flamengo deixou de ser bom por causa disso? Perdeu pro Santos, caramba! O time do Pelé! O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. O Internacional não foi eliminado. Ok, eu concordo com você. Ele poderia ter rendido mais? Poderia, mas o Flamengo não deixou. Esse é o grande questionamento da torcida do Inter. O Flamengo é melhor. É melhor. Mas tudo isso agora, a gente concorda. Sim, mas... É a postura que o Inter teve nesses jogos. Mas agora é um outro jogo, é um outro campeonato, é uma outra situação. O Internacional não tem um time fraco. Mas é isso que eu tô falando. A única discussão aqui é que eu entendo como Benja que seria uma surpresa. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Se o Inter vencer, é uma surpresa. Não é surpresa. Eu acho que é. É o que eu te falei. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Mas se o Palmeiras for campeão, não será uma surpresa. Não será. É o Palmeiras, gente. Mas o Palmeiras, tem um excelente elenco também. Bom, ele também tem um excelente elenco. Como o Internacional. Mas, por exemplo, se o Inter for campeão brasileiro, será uma surpresa. Se o Corinthians for campeão brasileiro, será uma surpresa. Se o São Paulo for campeão brasileiro, será uma surpresa. São Paulo, eu concordo com você. Os únicos dois que não serão surpresa serão Flamengo ou Palmeiras. O desempenho do Inter é melhor que o desempenho do Corinthians no ano? Eu acho. Baseado em quê? Pelo que eu tô vendo, pelo jogo. Jogo. Não. O Corinthians tem o título internacional. Tá falando do título paulista. Deixa eu colocar o Campeonato Paulista. Mas ganhou. Olha, ganhou o Campeonato Paulista, que tido por vocês tem Santos, que era o futebol mais lindo do planeta, o Palmeiras com o time milionário e o São Paulo. Ganhou sendo o terceiro colocado no geral. Não interessa. Reclama lá, saque, FPF. Então, por isso mesmo, que é um campeonato tão horroroso que o time que melhor ganha. Sul-Americana. O campeonato é péssimo. Na Sul-Americana está numa semifinal. Pode ser eliminado. Segundo desempenho, está numa semifinal. No Campeonato Brasileiro tem apenas um ponto atrás do Internacional, não é um? Na Copa. Então, por que o desempenho do Inter é tão melhor que o do Corinthians? O Corinthians caiu cedo e o Inter foi a final. E perdeu em casa. Que jogar aqui, mas foi a final. Mas perdeu. O Corinthians caiu cedo. Não, perdeu. Agora vocês vão elogiar a derrota. Não há discussão racional. Escute aí. Tá bom, eu discuto mesmo. Vocês estão acabando com o futebol. Vocês estão acabando. Se aplaude derrotas, ai que legal, perdemos, pôster, vai ter faixa, olha que legal. O vice-campeão voltou. A gente está acabando com o futebol ou vocês que pensam só no resultado e no passado glorioso que estão deixando o Brasil no ostracismo como tem sido? Olha. Nós que estamos buscando desempenho, o desempenho que é visto em seleções pequenas, em times menores que estão ganhando dos grandes, ou vocês que estão vivendo da camisa da tradição do resultado? Que seleção? Pera só um minuto, seleção pequena tá ganhando? A Copa da Rússia, quem ganhou? Foi pequena? A Bélgica eliminou o Brasil. A Croácia chegou à decisão da Copa do Mundo. Você não foi pessoa que resultadista? Quem ganhou a Copa do Mundo? A França que só tem um título mundial. É pequena? Título mundial. A França, no conjuntura, não é um time grande. Ah, não é? Só tem um título mundial. Não é. Então é a Inglaterra. Agora a seleção... Peraí, que a seleção da Inglaterra é time grande. Título mundial. Agora tem dois. Tem a Copa era um. A França agora é time pequeno. Zidane, Platini, agora virou pequeno. Mbappé. Não ganhou nada com o Platini.
a Eurocopa. Tirou o Brasil. Que você fala que não serve pra Eliminou o nada. Brasil. O Atlético Mas foi Paranaense, até então, não poderia ser colocado na mesma prateleira dos demais clubes grandes do Brasil. Agora pode. Agora pode. Brasil. Que você fala que não serve pra Eliminou o nada. O Brasil. Atlético Mas foi Paranaense, até então, não poderia ser colocado na mesma prateleira dos demais clubes grandes do Brasil. Agora pode. Agora pode. A França, Entrou. até então, não era ninguém. Começou a mostrar resultados. Agora só passa a traçar. Então chegamos no resultado. Mas, gente, o Não é só resultado é fruto do desempenho. A Holanda, não, Se não a Holanda tiver- tem desempenho lindo a vida inteira e não ganha nada. Tô fora. Tá bom, então não discute. A A Holanda Holanda tira. tem desempenho lindo. Ai, Holanda. Ultimamente Ai, Holanda. não tem tido. Ultimamente não ganhou nada. Ultimamente, mas a França Ganhou também aqui passou um hiato. 74. A França de 84 a 98 ficou fora de 2 Copas do Mundo. Tá bom. 84 a Tá bom. O que 98. ganhou a Holanda até hoje de Copa do Mundo? Dois A Holanda tem 3 vice-campeonatos. vice-campeonatos. Ai, que legal. Show. Pô, não é legal você Pô, chegar- legal Não. demais. Nossa, viu o Pô, tamanho imagina da que legal. Olha, eu vou fazer O time, uma homenagem. a sua forma. Vou lançar amanhã o pôster do Taticamente, a escola holandesa vice-campeonato. ganhou uma Eurocopa em 88 com o O Van Basten, com o Gullit. torcedor do Inter, É pela ruim. lógica deles, olha, faz um pôster do vice-campeonato da Copa do Brasil, que legal. Faz um pôster Perdemos o vice-campeonato, perdemos o campeonato. Você, É você você entender que conseguiu o time embaralhar chegou. tudo. Eu não consegui nada, Você gente. botou tudo Eu dentro acho do esse balaio. papo de vocês Só pra maravilhoso. dizer- Não. Se eu tivesse numa sala de aula na GV, eu acharia lindo. Na vida real, o que vale é título. real. Na vida real, o que vale é título, amigo. E hoje você A Croácia está fez com uma esse final de Copa do Mundo. pragmatismo. E perdeu. Lindo, mas perdeu. Mas o Brasil nem lá chegou. É, O tem Inter tá 5. campeão. Ó, eu tenho 5. Sim, mas mas tem não chegou. 5. E não chegou. Mas tem 5. E não chegou. Mas tem 5. E o último título foi em 2002. Sim, Vai fazer quando foi 20 o último anos. da Croácia? 20 anos. E quando foi o último da A Argentina que Croácia você entrou tava na louco? Copa do Mundo em 98. A Argentina que você acha o supra-sumo. Eu não acho isso pra super Foi nenhum, pelo 86. contrário. Ele Eu gosta acho a da Argentina um lixo. A Itália que você venera, aquele É, tem 4. E foi quando Tem a 4. última? 2006, na frente do Brasil. Ai, que lindo. É, né, então. É, Com aquele então futebol horroroso. Chupa essa manga. Ué, mas Horroroso, mas ganhou. Mas ganhou. Aí vocês estão concordando comigo. Você é louco. Vocês não é estão possível. Você tá concordando querendo uma comigo. polêmica que não Não é existe. possível. É uma polêmica burra que eu falo. Não, Essa vocês estão polêmica concordando burra. comigo. A Itália com aquele futebol horroroso. a vida Horroroso inteira, não, horroroso tem ganhou. 4. Melhor defesa na Copa do Mundo, segundo melhor Você ataque na Copa comemora do Mundo. 4 títulos da Itália sempre com aquele futebol horroroso. 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 Tinha Pirlo, tinha Cannavaro, tinha Nesta, Não Totti, precisa ter era ruim medo o time. dele. O de, Era ruim. o de 82 Bola da era Itália ruim. foi O de Maldini. 82 Maldini era um não time tava, ruim. infelizmente. Mas qual? Em 82? Aí, Era Nesta, mas o Buffon. Não, eu time era ruim. Ah, você gosta de derrota. Não, 82 a é primeira Pirlo, fase era era ruim. Ganhou um jogo. Cultura A partida que a derrotista. Itália fez contra o Brasil. Cultura derrotista não, você tem a cultura derrotista. Você tem a cultura do resultado, que você acha o Corinthians uma maravilha. Eu não falei que o Corinthians é uma maravilha. Ah, não. Você tudo, você Eu tá- acabei, todo mundo, você eu detona acabei todo mundo, de o Corinthians- falar. Eu acabei de falar que se o Corinthians ganhar do Flamengo no Maracanã hoje é uma surpresa. Acabei de falar. Não, você acaba de falar que é importante ganhar o Campeonato Paulista. Você fala que o Campeonato Paulista é importante ganhar. Só um minuto. O futebol horroroso que jogou o Corinthians. se o O Inter Paulo- vence o Flamengo no Maracanã há 4 anos. Se o São Paulo tivesse ganho o Campeonato Paulista do Corinthians, o torcedor do São Paulo estaria radiante, comemorando muito. O Leco, a diretoria, o jogador, todo mundo. Mas aí ganhou o Corinthians, já não vale. Não é que ganhou o Corinthians. O não vale, torcedor, é a vocês forma querem que o como torcedor ganha. do Inter comemore o vice-campeonato contra o Grêmio no Gaúcho? E nem o São Paulo Comemore que chegou numa quartas de final de Libertadores e foi eliminado. E vocês querem uma salva de palmas que perdeu para trás para a final da Copa do Brasil em casa. Eu não vejo desempenho nenhum. Mas é porque você não tá enxergando Eu que não- do outro não lado enxergo. o Atlético Paranaense dá tão bom Não, como o Inter. eu não tô discutindo e se o Atlético tornou um time Paranaense. agora ainda mais em evidência. Eu não concordo com esse termo. Não, o desempenho do Inter nesse ano é maravilhoso. desempenho bom. Não é? Ah, espetacular. Foi um desempenho bom. O torcedor do Inter deve estar tirou feliz. O Cruzeiro, tirou o O Palmeiras. desempenho é bom? A frustração por parte do torcedor do Internacional por ter perdido a classificação para o Flamengo em casa e ter perdido a decisão da Copa do Brasil em casa para a equipe do Atlético Paranaense. Há uma frustração. Mas isso não invalida dizer que o Internacional tem camisa, tem capacidade, tem time. Mas eu não falei que não tem possa camisa. surpreender. A minha impressão, eu acho que o Flamengo é favorito para esse jogo. Não acho, não, eu tenho certeza. O Flamengo é favorito para esse jogo. Mas o Internacional tem história, tem camisa, tem jogadores, tem treinador. O Vasco tem história, o Botafogo tem história, o Mas Fluminense hoje tem história. o Vasco não tem Não, time. vamos pra discutir superar o história e Flamengo. camisa? Todo mundo tem. Tem. Então,
Mas eu Então, acho que... o Campeonato Brasileiro vai ter 15 candidatos, se for assim. Por isso que a gente fala que não é só... Então, camisa e tradição, desculpa. Por isso que não se limita a 2. O Campeonato Brasileiro não se limita a 2 contendados. Não, mas se for contar camisa e tradição e história, temos 12. Se você levar camisa, tradição e história, Cruzeiro e Fluminense não podem estar na zona do rebaixamento. Então tem que estar brigando Porque pelo título, Cruzeiro são ganhou as favoritos. 3 últimas Copas do Brasil. Então, são fatos que acontecem no futebol. A minha reflexão sobre isso é o seguinte: o time do Internacional pode surpreender, eu vou usar essa palavra que você falou, pode surpreender o Flamengo no Maracanã. Você falou que seria uma surpresa. Não falei que então, pode surpreender. O Flamengo pode surpreender. Sendo uma surpresa, o Internacional pode surpreender o Flamengo no Maracanã. Porque o luto pela derrota em casa para o Atlético Paranaense e perder a vaga para o Flamengo deve servir como combustível para esse time agora na partida. Porque o Internacional sabe que a decisão do campeonato são decisões. As 2 decisões do Internacional são contra Flamengo e Palmeiras. Porque se ele não ganhar essas 2 partidas, um abraço para o Gaiteiro, para usar um sofismo usado no Rio Grande do Sul. Um abraço para o Gaiteiro. Vocês me criticam por causa de resultado. Quer falar de desempenho? O Inter ganhou da Chapecoense domingo, não ganhou? Ganhou. O que o torcedor do Inter achou do jogo? Jogou mal. Mas ganhou. Jogou mal. Mas detestaram aquilo, odiaram, vaiaram criticaram. aquilo. Então, e o torcedor tem direito de cobrar desempenho, tem direito de cobrar qualidade. Você mesmo critica. O melhor jogo do Corinthians na temporada foi no Maracanã contra o Flamengo. Eu não falei isso. Você foi humano. Não fui quando eu. Se desclassificou, quando se desclassificou naquele 1-0 foi o jogo, não foi? Foi. Eu não considero um time que perde eliminado como o melhor jogo do ano, desculpa. Eu não considero. Eu respeito o ponto de vista de cada um. Também não respeito. Mas tô brincando. Mas eu não acho, desculpa. Mas a escalação do Inter hoje, Benja, vamos analisar. O meio-campo, ali ele vai com 4 jogadores ali. Claro, nem todos têm uma característica tão defensiva, mas ele vai com o Lindoso, ele vai ter o Patrick, vai ter o Edenilson e vai ter o Nonato. O Nonato ganhando a posição do Wellington Silva. É bem... Não acho não, Flavinho. São os volantes que não O Inter, ele vai com um quarteto de meio-campo. Lindoso, Patrick, Edenilson e Nonato. Certo? E aí, os jogadores ali que tem uma característica... Não,